Pare. Um único instante é tudo o que peço. E neste instante, quero que você se faça uma pergunta que, talvez, tenha evitado a vida inteira. O que você preferiria? Uma verdade que destrói toda a sua fundação, que arranca o tapete sob os seus pés e deixa você nu diante do vazio? Ou uma mentira reconfortante, um edredom aquecido para a alma, que te embala suavemente até o último dos seus dias? A maioria não hesita. A maioria escolhe o edredom. O mundo, afinal, é construído sobre esses acordos silenciosos, essas pequenas mentiras que nos permitem funcionar. Mas e aqueles que não conseguem? Aqueles para quem a lucidez é uma compulsão, um fogo que consome por dentro? Hoje, não vamos falar de conforto. Vamos falar do preço da lucidez. Do desconforto agudo de quem decide ver o mundo sem os óculos cor-de-rosa da ilusão. Prepare-se, porque este é um território árido. A verdade crua e nua, não cura. Ela dói. E essa dor é o preço de entrada para uma transformação real. Para entender a profundidade dessa fuga, precisamos voltar no tempo. A relação do homem com a verdade sempre foi traumática. Nos mitos fundadores da nossa civilização, o conhecimento nunca veio de graça. Prometeu, aquele que roubou o fogo dos deuses para dar à humanidade, não foi celebrado como um herói benevolente. Ele foi acorrentado a uma rocha e teve seu fígado devorado por uma águia, dia após dia, em um ciclo de tortura eterna. O fogo, símbolo máximo do conhecimento e da tecnologia, tinha um preço: a agonia perpétua. A mesma narrativa se repete no Jardim do Éden. O pecado original não foi de desobediência pura e simples, foi o pecado de querer saber. Ao comer o fruto da árvore do conhecimento, Adão e Eva não cometeram um ato de rebeldia infantil, mas o primeiro ato de curiosidade filosófica. E a recompensa? A expulsão do paraíso. A introdução à dor, ao trabalho, à morte. A verdade, pela primeira vez, se mostrou como uma expulsão da inocência. Avancemos para a Grécia Antiga. Sócrates, o homem que ousava perguntar por quê, foi condenado a beber a cicuta por corromper a juventude. Sua corrupção? Ensiná-los a duvidar. Mostrar que as verdades estabelecidas pela tradição e pela cidade eram frágeis. A história é um longo e sangrento registro de como sociedades inteiras preferem matar o mensageiro ao ouvir a mensagem desconfortável que ele traz. A Inquisição, as caças às bruxas, os regimes totalitários do século XX, todos compartilham o mesmo mecanismo: a eliminação daqueles que ousam ver diferente, que carregam uma verdade que ameaça o establishment. O preço da lucidez, através dos séculos, foi frequentemente a própria vida. E é exatamente por ser tão custosa que nós, humanos, inventamos 1001 formas de distorcer, suavizar ou negar completamente a verdade. Caímos então em uma série de mal-entendidos perigosos. O primeiro e maior deles é acreditar que a verdade é um bálsamo, um remédio doce que traz alívio imediato. A verdade vos libertará, dizem, mas esquecem de citar a parte em que essa liberdade primeiro se assemelha a um desabrigo, a um desnudamento. As pessoas buscam a verdade esperando uma confirmação, um abraço. Elas não estão preparadas para o soco no estômago. Outro equívoco comum é achar que a verdade é algo simples, binário, como uma equação matemática. Isto é verdadeiro, aquilo é falso. A vida não é assim. As verdades mais dolorosas são cinzentas, complexas, cheias de contradições. A verdade sobre um amor que acaba, sobre a traição de um amigo, sobre a própria mediocridade em certas áreas da vida, estas não são sentenças claras. São labirintos de dor que nos fazem questionar tudo o que pensávamos saber. E por fim, há a ilusão mais perigosa, a de que a verdade é para todos, de que todo mundo deveria saber a verdade. Isso é uma fantasia. A verdade é um fardo pesadíssimo. Muitas pessoas, talvez a maioria, não têm a estrutura emocional ou intelectual para carregá-lo. Elas preferem, de forma consciente ou não, delegar esse peso. Delegam a políticos, a gurus espirituais, a líderes religiosos, a ideologias.
preferem a comodidade da obediência à solidão angustiante da liberdade que a verdade proporciona. A lucidez não é um destino feliz para todos. É uma vocação para poucos. Uma sina que escolhe aqueles que não conseguem olhar para o outro lado. Mas então, o que exatamente dói? Por que o simples ato de ver o mundo como ele é gera tanta agonia? O primeiro e mais profundo motivo é que a verdade exige a desconstrução do eu. Nossa identidade é uma tapeçaria delicada, tecida com fios de memórias editadas, crenças convenientes e autoimagens idealizadas. Acreditamos que somos mais inteligentes, mais bondosos, mais especiais do que realmente somos. Nossas narrativas pessoais são romances onde somos os heróis. A verdade chega como um crítico literário impiedoso e rasga essas páginas. Ela nos força a encarar nossa covardia, nossa vaidade, nossa pequenez. É um processo de luto pelo personagem que criamos para nós mesmos. É uma morte simbólica. E toda morte, mesmo a simbólica, é acompanhada de dor. A psicografia aqui, longe de ser uma mera comunicação com o além, se torna a escrita da própria alma diante do espelho implacável da realidade. É o ato solitário de registrar a própria desintegração, na esperança de que das cinzas surja algo mais autêntico. Esse é o preço da lucidez, a coragem de assistir à morte de si mesmo. O segundo motivo da dor é o conflito permanente com o mundo que a verdade gera. Quem decide enxergar com clareza perde o direito à paz. Você começa a ver as engrenagens quebradas por trás da fachada. Vê a hipocrisia no discurso do chefe, a fragilidade no relacionamento dos pais, a irracionalidade por trás de certas tradições celebradas. Enquanto todos à sua volta dançam e celebram a ilusão coletiva, você fica parado, imóvel, carregando o peso solitário do que vê. Sua lucidez vira um abismo que te separa dos outros. Você é taxado de pessimista, de cínico, de amargo. Na realidade, você não é amargo. Você é sóbrio. É a única pessoa sóbria em uma festa de bêbados. E tentar explicar o que você vê para quem está embriagado pela ilusão é uma tarefa fadada ao fracasso. Esse é o desconforto de quem decide ver. A solidão essencial de quem não consegue mais retornar ao aconchego do rebanho. Você paga um preço social altíssimo pela sua claridade. O terceiro e mais crucial motivo é que a verdade é uma ferida que cicatriza devagar, e essa cicatrização lenta e dolorosa é a própria transformação. A dor não é um subproduto indesejado, é o agente catalisador da mudança genuína. Pense em um osso quebrado. Quando ele se consolida, o calo ósseo que se forma no local da fratura é mais forte e mais resistente do que o osso original. A psique opera de maneira similar. A dor de encarar a sua própria sombra, de admitir seus fracassos, de aceitar a indiferença do universo, é o que forja um caráter mais sólido, mais resiliente e, paradoxalmente, mais livre. A pessoa que nunca duvidou, que nunca sentiu a angústia da incerteza, que nunca questionou suas próprias crenças, não tem uma personalidade, tem um condicionamento. Sua fé é frágil porque nunca foi testada no fogo da dúvida. Sua paz é superficial porque é baseada na ignorância voluntária. A verdade dói como o alongamento de um músculo atrofiado. O primeiro movimento é de ruptura, de queimadura. Mas é só através dessa expansão dolorida que se ganha amplitude de movimento, que se cresce de verdade. A transformação autêntica não nasce do conforto e da segurança. Nasce da coragem de se manter diante do abismo e, olhando para dentro dele, permitir que ele também olhe para dentro de você. Diante de um quadro tão desolador, é natural e até saudável se perguntar: por que pagar esse preço? Se a lucidez é uma sentença de solidão e sofrimento, por que não simplesmente voltar para a caverna? Por que não admirar as sombras na parede junto com todo mundo e viver uma vida confortável e despretensiosa? Esta pergunta é o cerne da filosofia existencialista. Albert Camus, em O Mito de Sísifo, começa afirmando que o único problema filosófico verdadeiramente sério é o suicídio. Diante de um universo absurdo e indiferente, que não oferece nenhum significado pronto, por que viver? A religião, para muitos, é a resposta mais fácil.
Ela oferece um conforto, um propósito pré-fabricado, um manual de instruções para a existência. Mas e quando você não consegue mais acreditar no conto de fadas? Camus então nos convida a imaginar Sísifo feliz. Sísifo, condenado pelos deuses a rolar uma pedra montanha acima eternamente, apenas para vê-la rolar para baixo novamente ao chegar ao topo. Sua tarefa é a definição mesma do absurdo e do fútil. A felicidade, para Camus, não está na conquista de um objetivo, mas na aceitação rebelde do absurdo, na recusa ao suicídio e na paixão de viver, apesar de... A verdade dói, sim, mas a alternativa, a mentira vital, a fé cega, é uma forma de morte espiritual, uma renúncia à própria condição de ser pensante. Nietzsche, de forma ainda mais contundente, proclamou que Deus está morto. E com a morte de Deus, morreu também o grande fiador do sentido, da moral, da ordem cósmica. O que nos resta é um vazio aterrador, um silêncio cósmico. E é nesse silêncio que nasce a nossa maior responsabilidade, a de criar os nossos próprios valores. Jogar fora as muletas metafísicas e caminhar com as próprias pernas, mesmo que o caminho seja pedregoso e não leve a lugar nenhum. O sentido não é algo que se encontra como um tesouro perdido, é algo que se forja com suor e sangue, no ferro em brasa da própria experiência. Chegamos ao fim. A verdade não é um analgésico, é uma cirurgia sem anestesia. Ela não promete a cura rápida da ignorância, mas oferece a possibilidade de uma convalescença que é, em si mesma, uma reconstrução. Ela primeiro te desmonta, peça por peça. Depois te coloca em um exílio voluntário da sociedade dos sonhos. E finalmente, através dessa ferida que nunca sara completamente, ela te permite renascer. Mais forte, mais autêntico, mais dono de si. A lucidez é de fato um fardo, mas é um fardo que dignifica. É o preço que se paga para deixar de ser um figurante no palco da vida e se tornar, finalmente, o autor da sua própria história, por mais trágica ou absurda que ela seja. A pergunta final, a que vai ecoar na sua mente muito depois deste vídeo acabar, não é se você encontrou a verdade. A pergunta é, você tem a coragem de sangrar por ela? De aceitar a dor como professora e a solidão como companheira, em troca da possibilidade remota de se tornar, finalmente, real? Comenta aqui o que você pensa sobre isso. Se você busca mais reflexões que desafiem as certezas e explorem os abismos da condição humana, deixa o like e se inscreve no canal. A jornada pela lucidez é solitária, mas podemos caminhar juntos, mesmo na escuridão.